Finalmente chegou o momento pelo qual eu tanto esperei este último mês. Com o final da The Acolyte eu posso finalmente falar do melhor entretenimento do Star Wars dos últimos meses. Ver os fãs a virarem-se uns contra os outros. É triste esta divisão, mas o drama... Antes de expressar a minha opinião, tenho que dizer que é importante respeitarmos a opinião uns dos outros. Eu posso gostar desta série e vocês não, ou vice-versa, e está tudo bem. Aquilo que eu tento sempre fazer é explicar o porquê da minha opinião. Não dizer só isto é bom ou isto é mau e pronto. Porque senão eu sinto que a minha opinião não vai valer de muito. Claro que, quando alguém partilha a sua opinião comigo, para eu lhe dar algum tipo de crédito, tem de me conseguir dar uma justificação válida. Porque é essa troca de ideias e reflexão que depois podem gerar uma conversa interessante, capaz de nos abrir os olhos para algo que não fomos capazes de ver a primeira vez. Por isso, respeitem-se uns aos outros, principalmente se alguém discordar de vocês ou se vocês discordarem de alguém. Agora, sabem o que é que todos nós podemos concordar que é bom? Gostar deste vídeo, subscrever o canal e tocar a campainha para serem avisados quando sair um vídeo novo. E agora, vamos falar da série. Atenção, spoilers. Muitos spoilers. O episódio começa com um texto que podia servir de introdução ao episódio 1, tirando o último parágrafo, e isto não é a única vez que isso acontece. O episódio 1 devia marcar o regresso dos Sith. Era a primeira vez que se ia ver um Sith em 1000 anos, mas afinal apareceu um há 100 anos atrás. Então, porquê o choque quando o Maul aparece? No final ele escondeu o aparecimento do Sith. Sim, mas pelo menos a Vernestra sabe e o Yoda também deveria de saber, porque ele seria capaz de sentir que um monte de Jedi morreu num espaço de 5 minutos e a Vernestra vai falar com ele no final. Não sabemos o que é que ela lhe contou, mas mesmo que ela tivesse mentido, ele ia saber. E depois temos o Ki-Adi-Mundi. O grande Ki-Adi-Mundi. Aposto que nunca pensou que se ia tornar tão famoso pelas piores razões. Para os que não estão a par, esta personagem não devia estar viva nesta altura. Mas a Disney mudou a sua data de nascimento para que ele pudesse estar e isso gerou uma grande polémica. Para mim, a data de nascimento ainda é como ao outro, mas o facto de eles terem posto a personagem que no episódio 1 diz que os Sith não aparecem há 1000 anos, numa reunião onde falam sobre uma assassina que matou 2 Jedi, que sabe as técnicas dos Jedi, mas é guiada pelas suas emoções. Sith, que eles próprios assumem que foi treinada por um Jedi dissidente. Sith. Desculpa. E vão dizer que o mestre mais importante do Conselho durante o episódio 1 nunca pôs a hipótese de ser um Sith? Nunca investigou mais a questão? No final foi-lhes dito que o Sol matou os seus colegas para impedir que eles revelassem o seu segredo. A sério? Então porque é que ele não matou só a May, que era quem o poderia desmascarar? Nada disto faz sentido. Isto é uma confusão tão grande e o pior de tudo é que a responsável pela série não consegue explicar nada disto ou apresentá-lo de uma forma mais coesa. E ainda só estou a falar da introdução. Mas pronto, uma figura misteriosa chega a um planeta à procura da Trinity. Quando a encontra, ela pede à Jedi Trinity que a ataque com tudo o que tem, ao que ela responde: Jedi do not attack the unarmed. Yes, you do. Não atacam não. A justificação que a assassina, a May, tem para dizer isto é que há 16 anos atrás aqui a Trinity com 3 amigos de Jedi foram ao seu planeta e mataram a sua família inteira. Família essa que era constituída por bruxas que conseguiam transformar-se em demónios de fumo e entrar na cabeça dos Jedi para os fazerem atacar-se uns aos outros. Portanto, tudo menos indefesas. Podemos dizer que a primeira a morrer não estava a fazer nada de mal, mas ela estava a transformar-se numa coisa que parecia tudo menos amigável, por isso... Para além disso, nós nem sabemos porque é que ela estava a transformar, porque depois de lhe espetarem um lightsaber, ela diz que ia fazer aquilo que os Jedi queriam. Então, porque é que ela não disse logo isso? Ups! A May começa a atacar as pessoas no bar e isso faz com que a Trinity intervenha. Who trained you? Grande mistério. Quem será? Darth Plagueis? O mestre do Palpatine? Nope. É um tipo chamado Kimir. Conhecem? Não? Pois. É uma personagem nova que a série anunciou ao trabalho de explorar para que, quando esta revelação fosse feita, tivesse algum tipo de impacto. Mas, para se redimir, mostra-nos o corpinho da personagem e tenho a dizer que este foi o meu momento. Isto não é Star Wars. Atenção, eu não vou estar para aqui a dizer que não o podiam ter feito porque não é Star Wars, mas a verdade é que foi estranho. Talvez porque nunca tivemos uma cena com um cariz tão sexual? É isso. Foi estranho. Mas as coisas evoluem. Ou não, porque isto passa-se no passado e se calhar só depois é que vão perceber que seduzir para o lado negro da força não é a mesma coisa que seduzir para a cama. Também temos de dar espaço ao progresso. Olhem a questão dos pronomes. Também é uma pena nunca mostrarem a relação dele com a May. Ela é a aprendiz dele e nunca os vemos interagir nessa capacidade, nem sabemos onde é que essa relação vem. Parece que um dia ele encontrou-a e perguntou-lhe: Olha, queres ser a minha aprendiz? Ok.
a May lá consegue matar a Trinity, aparece o título da série e passamos para a Osha a acordar na nave. E estas primeiras cenas servem para nos fazer acreditar que a Osha podia ser a assassina, mas ao mesmo tempo deixa bastante claro que não é. Ela não consegue usar a força, é querida, simpática, mas é igual à suspeita e isso devia ser o suficiente para nós e para os Jedi que vão ter com ela e aprendem. Isto tudo porque são gêmeas. Ou não? Arthur, mal. Tu vais ter que parar de ladrar, meu. Queres ir para o chão? Vais para o chão, vais para a casa bem. Na verdade, elas são a mesma pessoa dividida em duas. Como é que isso é diferente de serem gêmeas? Não há nada que mostre o facto de elas serem a mesma pessoa. Nem uma estar a sofrer ou a morrer e a outra a sentir o mesmo, ou a terem algum poder especial, nada. Por isso, basicamente, elas são gêmeas. Cada uma com a sua identidade. A verdade é que isto pode ter sido uma escolha narrativa para elas serem criadas com a força e, mesmo assim, não tirarem ao Anakin aquilo que o fazia especial. No entanto, já o estão a fazer. A única diferença é que, quando queriam criar um ser, acabaram por criar dois. Se calhar não tão fortes porque tiveram que dividir o seu poder, mas mesmo assim é um milagre. Conseguiram fazer algo que era impossível. Supostamente nunca antes visto até o Anakin aparecer. Parabéns. Vamos então a Coruscant, que ainda não é a metrópole que é nas prequelas. Vêem? Não há trânsito. Progresso, malta. Não é bem o progresso relevante que nós gostaríamos, mas temos que aproveitar o que temos. O Mestre Sol está a dar uma aula a jovens Padawan. Close your eyes. E quem não consegue fechar os olhos, como este miúdo aqui? Hã? Onde é que está a inclusividade agora? Ah, nisso já não pensa, não é? Incluíram pronomes e ficaram por aí. Muito bem. A Mestre Vernestra aparece e interrompe a aula para dizer ao Sol que a principal suspeita da morte da Trinity é a Osha, a antiga Padawan dele. Ela diz também que, se vier a público que uma antiga Jedi matou um deles, os seus inimigos políticos podem usar isso contra eles. E é precisamente isso que acontece no fim, porque ela mente sobre o que aconteceu mesmo. Mas só no que toca a quem matou os outros Jedi. E eu vou assumir que ela sabe o que é que aconteceu há 16 anos atrás, porque no final, quando ela chega ao Covil das Bruxas e encontra o Sol morto, ela consegue sentir o que aconteceu ali no passado. Ela até revela isso aos seus inimigos políticos, que o Sol e os seus amigos esconderam isso de toda a gente. Para quê? Porque esconder uma parte da verdade que os ia fazer ficar mal vistos, mas não esconder tudo. E como é que ela justifica a morte dos outros Jedi todos que foram tentar salvar o Kelnaka? Porquê que o Sol haveria de matar esses? Esta malta é toda burra. Como é que os Jedi são esta instituição tão corrupta ao ponto dos políticos já não confiarem neles? E o Palpatine teve que criar um plano super complexo para os destruir quando o que não lhe faltavam era munições. Até porque o Plagueis deve-lhe ter falado disto tudo, não? Como é que uma coisa assim nunca é mencionada? Como é que nunca vemos essa desconfiança nas prequelas depois disto tudo? Como é que os Jedi conseguem continuar a viver o seu dia-a-dia sabendo o que estão a esconder? Como é que o Yoda consegue? A verdade é que eles não podiam contar porque nada disto podia ter acontecido antes das prequelas. Nada. Tantas histórias que podiam ter criado e decidiram fazer uma que não faz uma ponta de sentido no universo em que se insere. O Mestre Sol é apanhado pela sua atual Padawan, Jackie, a olhar para um holograma da Osha, o que não é nada creepy. Pelo menos comparado com a obsessão que ele tem por ela quando ela é uma criança. E ele, que nestes primeiros episódios era uma das minhas personagens preferidas. No entanto, a Jackie é sem dúvida a melhor personagem da série inteira. Ela defende os valores dos Jedi como deve de ser e é uma lutadora incrível, tendo conseguido aguentar-se sozinha contra o Sith. Ela merecia muito melhor. O Sol ainda diz que é preciso meditar sobre o passado para não repetir os mesmos erros. E este tipo só diz cocó. Isto é tudo muito bonito, mas e que tal seguires o teu próprio conselho, seu impostor? Eles vão ter com a Vernestra, que lhes revela que a nave onde a Osha ia despenhou-se, e o Sol pede para ir à procura dela porque sente que ela sobreviveu. Ah, isso já tu sentes. Confundes a May pela Osha 2 vezes. Quando a May tenta escapar, tu não percebes, estás a ser enganado. Mas que a Osha está viva no outro planeta, isso tu sentes. Este tipo é o pior Jedi de sempre. Mas pronto, ele, a Jackie e o Yord, porquê? Quando é que o Star Wars se tornou na Marvel? Na verdade eu sei a resposta a essa pergunta, mas isto era desnecessário. Achas? Por que raio é que uma antiga Jedi que matou uma Jedi não é acompanhada por outros Jedis? De qualquer maneira, a Osha começa a ter uma visão com a sua irmã que devia de estar morta. Não é um bocado estranho elas serem a mesma pessoa e demorarem 16 anos a descobrirem que a sua outra metade ainda está viva? Não? Ok. Ela vê os Jedi a chegarem e começa a fugir até já não ter para onde ir. O Sol encontra-a, ela escorrega e...
não podias ter feito isso há 16 anos atrás quando querias salvar a Mei e a Osha? Não podias usar a força para as apanhar às duas? Ainda não tinhas aprendido esse truque. É um truque muito difícil, não é? Pois, está bem. Entretanto, a Mei vai ter com o seu mestre e o episódio acaba. Agora, esta série é má. Durante todos os episódios havia momentos em que eu pensava, será que eu sou o único que não está a conseguir ver o quão incrível esta série é? Mas depois ia à net e a verdade é que a maior parte das pessoas que eu via que não tinham gostado da série conseguiam apresentar justificações melhores do que aquelas que gostavam. Porque a conversa dos que gostavam era muito, vocês são tóxicos, machistas, racistas, mas depois não diziam mais nada. E válido. Houve e há muita gente assim a falar sobre isto na net. Mas a grande defesa dos que gostavam da série é que os que não gostavam eram tóxicos ou um monte de istas. Ok, bora não misturar laranjas com maçãs? Este vídeo todo nunca mencionei nem sexos, nem raças, porque sinceramente isso para mim é completamente irrelevante. Assim como tenho a certeza que também é para muitas pessoas que não gostaram da série. Eu só queria uma boa história e infelizmente não foi isso que me ofereceram. O que é uma pena porque eu estava mesmo entusiasmado por esta série que ia explorar uma altura do Star Wars que nunca tinha sido explorada. Mas a exploração que fizeram destrói tudo aquilo que viria depois. E eu sinto de tudo aquilo que eu ouvi os que defendem a série dizer que muitos deles ficaram presos àquilo que a série poderia ser e não queriam ver aquilo que a série é. Algo que também não ajudou a acalmar os fãs desiludidos com a série foi um monte de entrevistas e comentários que foram feitos pelos responsáveis da série que só mostravam que eles não faziam ideia do que é que estavam a fazer. Depois de dizerem que no Star Wars não existe bem ou mal. Best parts about Star Wars is there is no good or evil. Conflict between good and evil is the basic conflict. É por isso que existe o lado bom e mau da força. Ou a única descrição que sabem fazer da sua personagem que é uma poderosa líder. My character, you know, she's a powerful leader. Ok? Boa. O que é que eu faço com isso? Se me oferecessem um papel e me dissessem és um carpinteiro engraçado, eu ia ter que arranjar mais alguma coisa para enriquecer a personagem, porque carpinteiros engraçados há muitos. My character is a very powerful woman, a leader. Mas espera, ela é uma poderosa líder mulher! Ok. Mas também existem muitos tipos de poderosas líderes mulheres. A sério que vais limitar a tua personagem a essas 3 características? Yes. Yeah! Depois temos as entrevistas da criadora da série que é a ver para querer. Só o facto de, numa entrevista, ela dizer que nunca ficou explícito que as gêmeas tinham sido criadas com a força, depois de terem saído 2 episódios que deixaram isso bem claro e de minutos depois, nessa mesma entrevista, ela confirmar isso. Afinal, em que é que ficamos? O que é que está a passar aqui? O que é que está a passar na Lucasfilm? Put a ticket in, make her gay! Antes de acabar, temos de falar um bocadinho sobre as bruxas. O que é que se estava a passar ali? Que raio de cerimónia era aquela que estavam a fazer? Para que é que aquilo servia? Era só para fazer uma tatuagem? Eles não precisavam de ser explicativos em relação a isto, bastavam em mostrar que alguma coisa mudou na Mei ou que ela ganhou algum poder especial. Mas nada! Pois que era aquela criatura demoníaca em que elas se transformavam. Alguém me sabe explicar? Não? Ok. Porquê é que os Jedi esconderam o que se passou ali? Porque interviram sem permissão e vão ser castigados. É esse o tipo de pessoa que os Jedi são? Parece que sim. É que, tirando isso, eles não fizeram nada de mal. O Sol matou uma bruxa que se estava a transformar num demónio. A Trinity matou o resto das bruxas porque lhes desligou a Wi-Fi. E ela sabia lá que isso ia ter esse efeito. Depois o Rei Toman é um puto mimado que só quer voltar para casa e age sem pensar. Se quiserem culpar alguém, culpem-no a ele. E o Kelnaka ataca os seus amigos porque está a ser manipulado pelas bruxas. Fizeram as neiras? Sim. Mas porquê esconder? Elas estavam a fazer coisas que os Jedi nunca iriam permitir, por isso é claro que iam ter que intervir. Esta série tem tantas pontas soltas que se eu começar a pensar demasiado nisso eu vou perder a cabeça. Atenção, eu sei que a coisa ficou intensa, mas se gostaram desta série, por favor, comentem em baixo e expliquem porquê. Eu gostava mesmo de saber porque se calhar vocês foram capazes de ver algo que eu não vi. E se não gostaram, porquê? Foi algum dos pontos que eu mencionei? Foi outra coisa? Partilhem a vossa opinião em baixo, respeitem as dos outros e não se esqueçam de gostar deste vídeo, subscrever o canal e tocar a campainha para serem avisados quando sair um vídeo novo. Por agora é tudo, até à próxima. Que sabe as técnicas do Sith? Não, nunca investigam mais ela é a aprendiz dele e nunca os vemos a mestra Vanessa pelos e pensa, não pensa.